CBN Campinas. CBN Café com Política. São 9h45. Nessa terça-feira, entrevista à CBN, o vice-presidente do Instituto Brasileiro Executivo de Finanças, do IBF Campinas, Rogério Araújo, deu uma entrevista falando sobre a questão da reforma tributária, Bruno. A gente vai ouvir aqui um pouquinho do que ele falou, mas nós temos também alguns desdobramentos. Aliás, você tem um artigo novo sobre isso, né? Bom dia. Olá, muito bom dia, Carol, Felipe, a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tem sim, viu, Carol? Saiu ontem no Forno, né, no blog legislativo, hospedado lá no Estadão, né, um texto que eu escrevi com o economista Rafael Torresan, que é intitulado Reforma Tributária, o que temos até agora. A gente fez um panorama aí da discussão da reforma tributária historicamente, desde a Constituição de 88, mas principalmente focando o grande imbróglio da reforma, né, Carol, que ontem eu já trouxe aqui com exclusividade, que diz respeito à dimensão federativa. Né? Tivemos uma antecipação aqui do assunto no Café com Política, e a gente observa que, no caso do Rogério Araújo, que é ligado aos executivos e tributaristas, que, aliás, estão reunidos hoje em Campinas num evento gratuito para discutir, junto com contadores e empresas, essas questões, eles acham o seguinte, que não deve afetar consumidor. Pequenos negócios não devem ser afetados por operarem em sistemas simples de impostos. Indústrias e empresas poderão até ser beneficiadas porque, na soma, para eles, os impostos são maiores e ultrapassariam os 30%. O IVA está ali em 28%. O tema tem muita contrariedade na esfera econômica e nós vamos entender o porquê agora na fala do Fabiano Belatti. Ele é comentarista de economia e política internacional, hoje vive nos Estados Unidos, mas é mestre em relações institucionais e internacionais e estudos europeus pela PUC Campinas. Ele discorda desse posicionamento. Dizemos que corremos riscos com o IVA aliado às decisões de impostos no âmbito do Estado. Vamos ouvi-lo. Minha opinião é que ou haverá uma tentativa absurda de sonegação fiscal, sobretudo pelos pequenos, aumentando a informalidade, aumentando o desemprego, aumentando o índice de dinheiro não contabilizado nas empresas e, por consequência, aumenta a sonegação. Em vez de arrecadar mais, arrecada menos. Então, tem a curva de Laffer que mostra isso, comprova isso claramente. Né? Quanto maior o imposto, menor a arrecadação. As pessoas acabam achando meios de como não pagar esse imposto. Sempre acaba se procurando essa forma, né? Belatti considera que não existe espaço para mais empresas ou para que se aloque mais, eventualmente, impostos únicos, diferentemente do que o executivo tributário do IBF estava analisando ontem aqui no CBN Campinas. Ele acredita, o Fabiano Belatti, que já pagamos mais de 30% de impostos, se somados tudo que a gente já paga, né? Inclusive o Bruno estava até fazendo o cálculo, o Rogério também fez esse cálculo ontem, o IVA viria para simplificar, mas Belatti acredita que há um efeito cascata nessa história. Vamos ouvir. O impacto da inflação ele é notório, é fato. Não existe espaço para nenhuma empresa hoje absorver mais do que ela vem absorvendo de tributos. Então, se você aumenta em 10% os impostos, o empresário vai repassar 10% de impostos. E isso ainda sendo muito bom, porque os impostos no Brasil eles são em cascata. Nós temos bitributação para todo lado. Então, você compra uma peça de carro, você paga o imposto. Você monta o carro, você paga outro imposto. Você usa o carro, você paga outro imposto. Então, esse imposto em cascata que a gente tem, ele faz o Brasil afundar ainda mais, perder competitividade internacional, inclusive. Né? Então, a inflação ela não corrói só os mais pobres, é hipocrisia falar isso. Ou não chega aos pobres. Também é hipocrisia, porque a inflação, ela pega todo mundo. A inflação, ela sobe gasolina, ela sobe arroz, feijão. Então, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, isso impacta. Então, aumento de impostos gera inflação. E inflação gera queda no consumo. Queda no consumo gera desemprego. Pois é, para finalizarmos, o Belatti termina falando o seguinte, Bruno, a gente não deve ser ingênuo. Vamos ouvir. Não existe uma maneira de você colocar numa conta 10% a mais e o resultado final não dar 10% a mais. Tá? Então vamos lá. Você tem lá uma banana, ela custava 10, aumentou 10% de imposto, ela passou a custar 11. Ela vai chegar para o consumidor a quanto? A 10? Não, ela vai chegar para o consumidor a 11. Então, isso é inflação. Né? Inflação que vai ser decorrente a aumento de impostos.
E isso não tem, porque banana come o milionário, e come o bilionário e come o cidadão em estado de miserabilidade absoluta. Então, pega todo mundo. Não vejo dessa forma tão ingênua, não. Pois é, agora a pergunta da controvérsia não é só entre os economistas e tributaristas. Pode também ter reflexos na política. Você fala muito sobre essa prática das verbas e cobranças e a questão do federativo, esses possíveis desdobramentos. A minha pergunta para a gente ampliar esse debate é: como é que vão ficar as relações do governo estadual, prefeitos e parcerias para as próximas eleições, inclusive, com o que for decidido agora? Eu acho que tem 2 pontos aí que a gente tem que levar em consideração, Carol. O primeiro deles é que, assim, nós estamos aqui sempre falando, trazendo os elementos da reforma tributária de modo preliminar, né? Para deixar bem claro para o ouvinte, né? Por que de modo preliminar? Porque a discussão ainda está acontecendo. Por exemplo, um dos debates que está agora no Senado é a ampliação daqueles produtos que teriam as alíquotas isentas, né, Carol? Então isso vem dando muita briga, nos bastidores tem gerado muita discussão, porque alguns entendem que pode até mesmo desidratar a reforma e causar um problema depois de arrecadação lá na frente, a depender desses itens. Outros entendem que não, ainda há margem para poder negociar um conjunto de produtos. Vamos nos lembrar, por exemplo, que a reforma tributária estabeleceu uma chamada cesta básica de produtos que vão ser isentos de impostos, né? E tomando gancho com o que estava falando o especialista, né? A gente sabe que alguns dos produtos pesam também de maneira diferente na lógica de consumo das pessoas, sobretudo considerando que tipo de cesta é essa, porque a cesta nunca é a mesma, né? A gente fala uma cesta básica de consumos, mas é diferente para uma classe social de um tipo e uma classe social de outro, né? Então acho que isso tem que ser muito matizado para a gente poder compreender essa lógica associada à reforma como um todo. Tem um outro item, Carol, ainda dentro desse ponto que eu estou colocando aqui, que a gente precisa também considerar, que é essa queda de braço constante no que diz respeito à inflação em si, né? Lembramos que a inflação no Brasil ela está mais controlada. O problema hoje está dizendo respeito à questão da taxa de juros, né? Ontem, por exemplo, saiu uma notícia que acabou passando até segundo plano, vamos dizer assim, de modo geral no noticiário, mas que deveria se dar uma atenção melhor para ela, que diz respeito ao PIB. O PIB não cresceu no último trimestre agora, aliás, no último mês, agora considerando maio, né, no trimestre, na proporção em que se esperava. Tem várias questões que explicam isso, efeito sazonal, fim da safra do milho e da soja, tem uma série de itens que os economistas têm trazido para pensar, mas isso já fez com que até o governo diminuísse a projeção do crescimento do PIB e intensificasse as críticas em relação ao Banco Central. Por quê? Porque muito também do desdobramento da inflação vai depender desse arrefecimento da taxa de juros para poder fazer com que a própria economia volte a girar de modo um pouco mais intenso, né, Carol? Eu acho que esse é um assunto que importa muito e que está menos até no campo da economia e mais no campo dessa disputa de queda de braço político, como a gente estava falando. E o segundo item que você estava falando, que aí sim diz respeito à dimensão das relações federativas, esse ainda é um imbróglio. Por quê? Porque há uma disputa muito intensa por parte dos estados no que diz respeito a como ficará a fixação de algumas alíquotas e principalmente a participação do chamado Conselho Federativo, que vai ser aquele que vai administrar os fundos aí de distribuição dos novos recursos dentro dessa lógica dos novos impostos, que é aquele que eu me referia ontem, que o Tarcísio de Freitas brigou pra caramba para o estado de São Paulo poder estar presente, que beneficiaria mais inicialmente alguns estados em detrimento de outros. Vai dar pano para manga, como se diz no ditado popular. Agora tem um outro assunto por aqui, hein? Que deu o que falar, está dando ainda, que foi a declaração do presidente Lula a respeito do caso envolvendo o ministro do STF, e ele acabou ali dentro da coletiva de imprensa mesmo, lá em Bruxelas, tomando as dores e dando uma declaração que ficou bastante forte, eu diria. Bruno, o que você achou? Tem hora que menos eu acho que é mais, viu, Carol? Claro, quem sou eu para falar o que o presidente deve falar ou deixar de falar, né? Ninguém, mas o que eu digo é assim, eu acho que tem que matizar um pouco mais, né? Podia ter feito uma fala mais protocolar, talvez, né? Dizer, olha, que as pessoas que foram envolvidas nisso sejam investigadas, sejam, né, punidas, né? Não é admissível que você tenha nenhum tipo de representante de qualquer poder sendo hostilizado, xingado, algo nesse sentido, mas não, né? O Lula gosta também de subir, ele gosta da treta, né, Carol, para trazer para o português, claro, né? Sempre gostou, não é de hoje que vai deixar de gostar. Sabe que sobre essa história da treta, a gente estava até comentando aqui, fora do ar, que a cada dia que passa parece que uma nova treta surge com relação a esses temas, e aí vem justamente os comentários do presidente também para pôr mais pano nesse fogo, né, ou para pôr mais gasolina
nesse fogo. Vídeo o caso das moradias do Nelson Mandela aqui em Campinas, que o presidente foi falar também, gerou toda aquela celeuma com o prefeito Dário Saad. E aí, a gente estava lembrando de uma coisa aqui, que vem bem a calhar com esse momento. Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria. Genial. A galera gosta, Felipe. A galera gosta. Então, faz parte da política, né? Então, Eu continuo preocupada com a edição da Rádio Sucupira. Se o pessoal não estiver fazendo em partes esta semana, será bem difícil finalizá-lo na sexta. Alô, alô, editoria da Sucupira. Tem material aí pra anos. nossa, já, né, gente, vai ter umas 3 semanas só com o que aconteceu essa semana tem material para 3 semanas de Rádio Sucupira. Diz que a gente tá na terça. Não, quarta. Não, hoje é quarta, né? tá? A gente tá na quarta ainda. Não, pelo amor de Deus, não vamos voltar pra terça, não. Vamos seguir. Agora, o Bruno, a preocupação, alguns apoiaram a fala do Lula porque acham que tem que cortar na raiz esse tipo de atitude das pessoas em relação às autoridades. Outros acharam que isso agrava o sentimento de ódio, que é uma discussão que na internet tem sido extremamente radical. Os tipos de comentários e as pessoas, elas acabam até perdendo amizades, bloqueando, cancelando pessoas, e dentro deste aspecto a política ganha outros contornos. A gente já viu na própria eleição de Bolsonaro, né, que a internet teve um fator decisivo. Carol, acho que tem um ponto que a gente precisa lembrar, que é o seguinte: nos últimos anos a política no Brasil ela vem muito inflamada. Se a gente pegar 2013, que fez agora 10 anos, né, no último mês, se a gente pegar 2013 para cá, a política no Brasil ela vem inflamada, ela vem cada vez mais polarizada, disputada, vamos dizer assim, posicionamentos por vezes demasiadamente radicalizados, tal. Isso não traz muito benefício do ponto de vista da qualidade do debate político. Talvez sirva eleitoralmente, como a gente viu nos últimos anos o quanto serviu, mas eu acho que tem algo que tem que ser combatido. Essa lógica de ódio em relação aos poderes é algo que tem que ser combatido, mas tem que ser combatido na esfera legal. Qual que é a esfera legal? A pessoa foi lá, ofendeu, xingou, brigou, fez assim, que a lei seja cumprida. Não tem muito segredo em relação a isso. O resto é o uso e apropriação política dos fatos para você poder construir, inevitavelmente, uma determinada narrativa, onde, ora, você vai atacar mais, ora, você vai se colocar mais na condição de vítima. O que eu acho que não é saudável para o processo democrático como um todo é aquilo que, infelizmente, a gente assistiu de modo mais intenso nos últimos 4, 5 anos, vamos colocar aí, pensando 5, 6 anos, colocando até o final do contexto lá do impeachment, né, da Dilma, que é esse clima de ódio, essa coisa do ataque veemente às instituições, você ter figuras assim, postos-chave ali, atentando contra as instituições. Acho que isso não é interessante e não agrega absolutamente nada para a democracia. No mais, faz parte da disputa política, né? Uhum. Então aí é natural, é normal ter divergências, é normal ter posicionamentos mais conservadores, mais progressistas, né? Perfeito. Isso faz parte. Agora, esse clima de ataque às instituições, de ódio, de perseguição, isso aí tem que acabar, porque senão isso aí vai levando a democracia cada vez mais para o ralo, viu, Carol? Pois é. Bruno, amanhã de volta aqui com Café com Política. Obrigada, viu, pela participação aí. Eu que agradeço. Um abraço para você, pro Felipe, para todos os nossos queridos ouvintes. Amanhã estamos aí de volta, né? Até amanhã, Bruno. Adorei a musiquinha, gente. Sensacional. Vamos finalizar Café com Política assim. Até mais. Boa. Até, gente. Abração. 1 minuto para as 11 horas da manhã, gente, uma última informação antes da gente ir embora. A quadrilha de roubo residências que atua em Indaiatuba, Salto e Itupeva foi presa pela Polícia Civil. Wesley Justino, da EPTV, tem os detalhes. Oi, Wesley.